meu nome é Rômulo e nós vamos falar hoje sobre a chikungunya. Se teve alguém aqui, né, se tem alguém aqui que talvez já passou por esse problema, né, vai se identificar com o que nós vamos comentar. Mas eu não preciso passar por um problema, né, para me compadecer. Eu posso ter conhecimento, ajudar outras pessoas, e se porventura, né, acontecer de eu encontrar por aí o mosquitinho, eu estou prevenido. Isso é importante, manter a imunidade alta. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos falar sobre a importância de aumentar a imunidade, né? Além da vitamina C e D, que todo mundo conhece, mas nós vamos falar algo aqui que realmente vai contribuir e muito para você elevar a sua imunidade. E quando nós estamos com a imunidade, né, alta, os anticorpos, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, né, funcionando bem, isso é certeza que o nosso organismo ele vai estar bem protegido. Não só com a questão, né, que nós vamos comentar aqui da chikungunya, mas também de outros vírus e bactérias, mas nós vamos entender melhor tudo isso daqui a pouco, tá? E nós vamos ter a entrevista, como eu falei, né? Espero que a Joanice esteja aqui conosco, né? Para que a gente possa bater um papo com ela. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar algumas telas aqui para que a gente possa entender um pouco do problema, mas nós vamos focar na solução, como eu sempre falo, né? Então, vamos aqui começar. E é muito interessante esse tema que nós vamos comentar, porque eu, recentemente, né, quando a gente foi conversar, iniciar, né, o bate-papo sobre esse problema, eu me deparei com muitas questões que me deixaram chateados, né? Eu até trouxe algumas coisas aqui e penalizado, né, das pessoas, vamos dizer assim, a comunidade médica, achar que é somente os sintomas ficam ali só por 15, 20 dias, né? E não ainda tem um estudo aprofundado, né, para tentar achar uma cura. Então, existe algumas situações em que as pessoas ficam por sequelas por anos, e essas sequelas, né, vocês vão ver que tira a qualidade de vida da pessoa. Se a Joanice começa a conectar, né, você levanta a mãozinha se você estiver aí, Joanice, vocês vão ver como ela chorava, né? Se o marido dela ficava triste com a situação dela também. Então, ficar com dor a gente não merece, né? E a gente, quando percebe que existe um problema, mas não existe um interesse tão grande em resolver o problema, a gente fica compadecido. Porque existe, dá para fazer um investimento, né, maior dos cientistas e tentar achar isso aqui, né? Mas vamos lá, o que que é, quais os sintomas e como ficar livre dos sintomas? É isso que você conectou, né? Como ficar livre dos sintomas. Então vamos entender um pouco, né? Não estou trazendo aqui nenhuma novidade, né? Mas é uma doença provocada por um vírus e seus sintomas são bem parecidos com o da dengue. Inclusive, é o mesmo mosquitinho. Ele que transmite, né, a chikungunya, e é encontrado, né, esse mosquito em ambiente sujo, água parada, e a gente já sabe tudo o que devemos fazer, né? Ajudar o nosso vizinho da direita, da esquerda, também a entender. Talvez você que está conectado aqui fique muito atento a isso, né, essas questões de água parada, mas infelizmente os vizinhos talvez não tenham essa preocupação. Então vale a pena a gente tentar de alguma forma ajudar, né? Talvez um WhatsApp do condomínio, né? Ou da sua rua. Lembrar as pessoas, principalmente, por exemplo, na região que nós estamos chovendo, tá? Muita chuva e depois vem um sol muito quente. Chuva forte, um sol muito quente. Então, é bom a gente ajudar, né, nessa questão das pessoas entenderem que a única forma hoje, né, que nós podemos ajudar mais é evitar ambiente sujo e água parada. Agora, olha essa questão aqui, ó. A pessoa que é picada pode levar de 4 a 7 dias para começar a desenvolver os sintomas da doença. De 4 a 7 dias para iniciar. E as sequelas podem ficar por meses, né? Então, passando esse prazo, começa os sintomas, né? E quais são os sintomas? São vários, tá? E pode ser confundido até com outros problemas também. Mas eu destaquei aqui em vermelho algo que é muito particular dessa doença da chikungunya. Olha só, dor intensa nas juntas, olhos avermelhados, erupções na pele que coçam,
dor no corpo, dor de cabeça, tem mais, cansaço, sensibilidade à claridade, diarreia, calafrios, dor nos olhos, náuseas e vômito. Então a gente percebe aí que realmente, né, as dores intensas pelo corpo faz com que a pessoa não perca essa qualidade de vida e acaba tendo dificuldades, né, para dormir, dificuldades para levar o dia a dia, né, porque a gente precisa encarar o nosso dia. Cada dia tem sua batalha. E aí você encarar esse dia, essa batalha, né, e com dores intensas, então isso realmente prejudica. Agora nós vamos falar sobre a solução. E é interessante quando a gente percebe que todo o esforço que as pessoas fazem fica ali represado ou acumulado em 30% do corpo. Em 30% do corpo, analgésico, anti-inflamatório, receitas, atividades físicas, vitaminas, polisvitamina, todo esse esforço para tentar ficar livre das dores, só cuida de 30% do seu corpo. O que a gente vai trazer aqui de novidade é cuidar desses outros 70% do corpo, que é a água. Mas você que talvez esteja com sequelas, né, pense assim: ah, mas a água eu sempre tomei, eu nunca deixei de tomar água. Só que os problemas continuam. Por que que agora essa água vai me ajudar? Porque você vai entender que água tem diferença. Existe diferença. Não é só água natural, gelada, água da praia, né, do mar, e a água doce que nós tomamos. A água doce que bebemos, existe uma diferença entre ela. E é isso que nós vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Joanice já conectou. Você está aqui? Tem como levantar a sua mãozinha? Senão a gente deixa um pouquinho mais para frente. Levanta a sua mão virtual, Joanice. Eu acho que ela não conseguiu conectar. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Ela não está levantando a mãozinha não, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Estou tentando ver se eu consigo ajudá-la aqui, pessoal. Só mais um momentinho aí, por favor. Porque ela pode conectar pelo o YouTube, né, para assistir. Mas nós queremos ela aqui para entrevistar ela. Vamos ver se eu consigo aqui. Mandar o link para ela novamente. Vamos ver se eu consigo aqui mandar para ela. Vou tentar aqui pelo celular. Ela falou que pelo celular ela não está conseguindo. Alguém aqui entrou pelo celular? Levanta a mãozinha aí. Entrou? Ah, lá, a Áurea. A Áurea levantou. Ó, teve mais gente que conseguiu. Então, eu acho que eu vou conseguir fazer ela entrar aqui. Vamos ver. Pedir para ela fechar tudo novamente e abrir. Eu, Cláudio, eu até mandei para o Rogério, né, que o sistema liberou mesmo como 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando abriu agora, 1, 2, 3, 4. Ah, e muita gente conseguiu pelo celular, né? Obrigado, viu, pessoal, por levantar a mãozinha aí, quem conseguiu pelo celular.
Então, vamos continuar para a gente entender, e aí depois, se ela entrar, a gente comenta aqui com ela, tá bom? Como eu disse, 70% do nosso organismo é água. Faz muita diferença, mas enorme diferença quando eu entendo essa questão. Porque se a água estiver adequada e apropriada, ela pode restabelecer a saúde, ela vai hidratar, ela vai desintoxicar. Então, aí agora, nesse momento, está aparecendo para você a foto do lado esquerdo aqui, a pessoa tomando água, como eu tomava, né? Como você que talvez esteja aqui pela primeira vez toma. Nós estamos tomando água, isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui é uma água boa, filtrada, só que quando você toma, ela não é absorvida pelo organismo. Aqui, essa parte verde e amarela aqui é a boquinha da célula. Então, quando você toma água, essas macromoléculas, né? Quer dizer, água parada, uma molécula vai juntando a outras, é uma atração natural, né? E aí forma macromoléculas. Isso faz com que o nosso organismo não consiga absorver a água, e muito menos minerais contidos na água. E pensando assim, a água ela chega até a nossa casa através dos canos. Ela não tem contato com o leito do rio. Ela fica parada. Então, a água parada, sem o contato com as rochas, o leito do rio, ela vai ficando pesada e sem minerais. Sem os minerais que são tão essenciais. Olha aqui a foto do lado direito, como essa água está sendo melhor absorvida, porque ela está leve. Olha só, o Instituto Falcon Bauer é um dos principais centros de controle de qualidade no Brasil. Então, o controle de qualidade é para saber se esse projeto realmente consegue entregar aquilo que eu estou lhe dizendo. Olha só, dureza total da água, 9,9. O que é isso? Essa água pesada, difícil de ser absorvida. Olha só, depois de 20 minutos já vai começando a melhorar, depois de uma hora 1,5, ou seja, uma água 9,9, difícil de ser absorvida, para uma água extremamente leve, 1,5, 6 vezes mais leve, melhor absorvida. Então, eu vou mostrar para você aqui, porque esse projeto não envolve somente produto, ele envolve realmente um projeto para você ter saúde e qualidade de vida. Este aqui, ó, ele gera esse campo forte monopolar, deixando a água 6 vezes mais leve. Este aqui dura a vida toda. Ou seja, é muito honesto da parte da empresa que viu uma necessidade, né, de melhorar a qualidade da água, e todos nós sabemos como essa água faz bem para o nosso organismo, como a água em si faz bem para o nosso organismo. Só que nós desenvolvemos uma tecnologia que deixa a água 6 vezes mais leve. O mesmo hábito que você tem, sem alterar a sua rotina. Só que agora o seu organismo passa realmente a ficar hidratado. E nós desenvolvemos esse outro aqui, ó, ele é até furadinho, ele vai liberando minerais na água. É como se a água estivesse passando por rochas, ou seja, 100% natural. Não é adicionar na sua água um remédio. Não é isso. É deixar a sua água, né, você vai colocar esses dois dispositivos na sua água filtrada, ou se você compra um garrafão de 20 litros, né, aquela água mineral, que ela é mineral na fonte, até chegar na sua casa, ela também vai perdendo as propriedades. É uma boa água para consumir, mas nós estamos dizendo usar a água como mais do que matar a sede. Então, eu preciso adicionar minerais. Esse aqui que adiciona minerais, você vai trocar de 3, no máximo 5 anos. Sem alterar sua rotina, você passou a tomar uma água 6 vezes mais leve e também, além de ser 6 vezes mais leve, também adiciona minerais na água. Então, eu tenho uma água leve que vai limpar, vai desintoxicar e, além disso, vai alimentar o nosso organismo. Você já viu aquela frase, né? A água é o nosso principal alimento? A água, quando a gente fala que a água é o nosso principal alimento, é porque é justamente os minerais. É esses minerais que faz com que o nosso organismo se alimente. Só um minuto aqui, por favor, pessoal, só um minuto.
Então, pessoal, falei com ela aqui que a gente vai continuar e ela vai tentando lá. Então, a água ficou leve e rica em minerais. Olha só como que é o conhecimento nos ajuda, né, a investir realmente em algo que vai dar um resultado. Olha só, uma vez que o seu organismo está limpo e hidratado, vai agir na imunidade. Foi descoberto, quer dizer, essa descoberta não é recente, né, mas ela foi divulgada mais durante a pandemia, que nós precisávamos hidratar o nosso corpo. Por quê? Quando o seu sangue, o seu corpo está hidratado, né, muito bem hidratado, permite o funcionamento ou contribui e muito para surgir o principal anticorpo de defesa do seu organismo. Então, muita gente correu lá, comprou vitamina C, vitamina D, que ajuda. Mas essa pesquisa mostrou que o que realmente aumenta a sua imunidade é hidratar o seu corpo, e assim o sangue fica na viscosidade correta, o sangue fica oxigenado, né? Então, a soma disso tudo faz com que o seu corpo ou o seu sistema imunológico produza mais o anticorpo principal, que é a imunoglobulina. A imunoglobulina, que é o que ajuda o nosso organismo a ficar com a imunidade alta. A vitamina C e a vitamina D ajudam? Sim, contribui, mas o principal anticorpo só vai ficar em abundância se o meu corpo estiver hidratado. Agora, imagina uma água 6 vezes mais leve. Então, o primeiro passo desse projeto é hidratar o seu corpo. E essa hidratação vai limpar tanto o seu organismo, o seu sangue, e vai aumentar a imunidade. Então, esse passo que eu estou comentando com você é extremamente importante, tá? Esse é o principal, o pontapé inicial: hidratação, limpeza e aumento da taxa, né, do anticorpo mais importante do nosso sistema imunológico. Então, essa sequência ela vai acontecer no seu organismo. Uma vez que o meu organismo está nessa situação que eu acabei de descrever, ele fica mais suscetível ao incentivo ou à absorção dos minerais. Então, agora esses minerais passam a fazer o efeito, estimular o nosso organismo a melhorar as funções. Então, o mineral ele vai ser absorvido melhor no organismo limpo. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês uma sequência, né, de fatores que contribuem para que o nosso organismo consiga aumentar a proteção dele, mas em especial na chikungunya. Por que que este mineral contribui para encerrar esse ciclo de dor que as pessoas sentem pós-chikungunya? Então, preste bastante atenção, eu trouxe algumas pesquisas, né, de médicos, né, de outros países, para a gente entender como que isso vai acontecer. Mas volto a dizer, é necessário a limpeza, a hidratação, a limpeza, para depois, né, seu sistema imunológico ficar bem, com bastante anticorpos, né, que é a imunoglobulina, e agora ele passa a absorver uma sequência de fatores que vai ajudar. O principal fator é o magnésio. Este é o principal mineral para contribuir para o nosso organismo, mas muita gente faz o quê? Compra cloreto de magnésio, né? Enfim, compra aí um tipo de magnésio e começa a usar. Só que esses magnésio que vende, né, na farmácia, na internet, você toma doses durante o dia, pequenas doses. Porém, o nosso projeto ele é diferente. Lá no finalzinho você vai entender por quê. Mas eu já adianto, não muda o gosto da água, a não ser deixar a água mais leve, né? Como nós vimos, 6 vezes mais leve. Não altera a sua rotina, porque é só tomar água. Mas olha só os benefícios que vão aparecer. A forma que fica no nosso organismo é na forma do hidróxido de magnésio. Ele não é um antibiótico, um remédio, tá? Ele não é um remédio que a gente toma. É uma condição criada dentro da sua água. E ele vai aumentar a capacidade da
fagocitose das células, que é de defesa. Mas quanto? Aumenta quanto? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o uso contínuo desse projeto vai abreviar o tempo de duração e amenizar os sintomas causados pela doença. O uso contínuo. E como eu disse, por que que é eficiente? Porque todo copo com água é um tratamento de saúde. Tá? Mas vamos aprofundando. Então, tem um médico italiano que ele disse assim, ó, o uso contínuo ajuda na gripe e resfriado. Por quê? Nós acabamos de falar, aumenta a imunidade. Né? Eu vou ter muitos anticorpos no meu organismo e, e isso vai combater qualquer vírus, bactérias que surjam. Vai surgir no meu organismo, eu vou estar com a imunidade, então vai combater. Qualquer problema gastrointestinal, tá? Qualquer um. Queimação, refluxo, gastrite, úlcera, enfim, os problemas que muitas pessoas têm, né, devido à acidez elevada, com o uso contínuo desse projeto, o seu estômago, né, vai ficar ácido, mas não ao ponto de prejudicar, né, você ter refluxo, queimação e assim por diante, beleza? Aí também vai ajudar em furúnculos e feridas. Muitas pessoas, talvez você que está aqui conhece algumas pessoas que têm feridas por anos devido a um machucado ou devido a diabetes, que dificulta a cicatrização. Só que esse projeto, usando constantemente, ele ajuda no controle da diabetes, não cura, porque diabetes não tem cura, mas tem controle. Controlando a diabetes vai ajudar a fechar as feridas, tá? E seja também alergia. Muitas pessoas sofrem com alergia, né? E nós, pesquisando sobre a alergia, tem em torno de 300 a 350 enzimas relacionadas com alergia. Nós temos milhões, mas em torno desse número. E o que estimula as enzimas a funcionar bem? É o magnésio. Só que muitas pessoas, como eu disse, faz o uso 1, 2, 3 vezes no dia. A diferença é que todo copo com água você está estimulando o seu organismo. Só que antes desse estímulo, teve a limpeza, que é uma função da água, a hidratação e depois a absorção desses minerais. Essa sequência que faz com que as pessoas consigam resolver alguns dos problemas que nós conhecemos. Nós não estamos falando cura, tá? Não é cura, não é isso que a palestra está dizendo. O que ela está dizendo é criar um cenário muito positivo para ter o controle, como o Dr. Raul, né, que é um médico e pesquisador italiano, falou aí de forma bem clara. Mas continuando, tem outra questão interessante aqui, ó. As dores, né, deste problema da chikungunya não tem um caráter inflamatório. Então, as juntas dói, né, há essa dor, mas não é uma artrose. Né? Então, assim, não inflama. E isso é um desafio para a ciência, né? Já que não tem esse caráter inflamatório. Então, o que os cientistas acreditam, né? Os médicos e pesquisadores acreditam? Que as próprias partículas do vírus ficam presas nas articulações e estejam por trás dessas dores constantes. Lembra lá no slide anterior que os vírus não proliferam? Porque o organismo não vai ficar limpo? Então, vai guardando essas informações, tá? É isso que os cientistas acreditam, né? Esse vírus fica por ali. E esse professor, que é francês, ele também realizou um experimento com o uso contínuo deste mineral. E ele descobriu ser um poderoso imunoestimulante. Estimula o nosso sistema imunológico. Em suas experiências, olha só, a fagocitose aumentou em até 333%. Isso significa que após a ingestão, né, você colocar este mineral no seu corpo, os glóbulos vermelhos irão aumentar e vai destruir, vai ter uma eficiência 3 vezes mais, né, quanto encontra substâncias indesejáveis. Vou fazer um parênteses aqui.
Teve uma pessoa próxima que teve dengue. E aí perguntou se estava com dengue, né? Perguntou se esse projeto poderia ajudar. Ele já estava afastado, né, da função dele na empresa devido a dores, né? E 48 horas depois dele começar a fazer o uso, ele já estava melhor. No terceiro dia, ele já tinha voltado ao trabalho. Algo que é uma semana, 10 dias, em 3 dias já de uso contínuo deste projeto, ele já estava pronto. Voltou a ter qualidade de vida. Aconteceu aqui perto também uma mulher que foi diagnosticada com dengue, adquiriu esse projeto e depois a médica encontrou com ela e falou: mas você está tão bem. E ela explicou para a médica o que ela estava fazendo uso. Ela falou: a hidratação é importante mesmo. Só que é 6 vezes mais leve a água e rica em minerais. Então, esses professores e médicos que nós estamos trazendo aqui para vocês, eles fizeram experimentos e têm matérias ricas, né, inclusive assim, bem densas, mostrando como o uso contínuo deste mineral ajuda em vários problemas. Entre eles, né, acabar com essa questão de vírus, bactérias, né, porque o nosso organismo está com a imunidade alta. Olha só o que esse professor escreveu no livro dele, Política de Prevenção do Câncer. Vê que é até mais sério ainda, né? Não que esse não seja, mas ele fez um estudo muito detalhado de como, né, este mineral pode ajudar nessa questão. Mas eu pensei o que é importante para nós. Ele produziu um relatório bem documentado de vários estudos sobre o magnésio e a ação dele em doenças agudas e crônicas. Ele não aponta a cura, mas ele aponta a ajuda, o controle, a redução dessas dores agudas e crônicas. E a partir desse estudo, que não é recente, né, desse professor, muitos outros médicos sérios, competentes e pesquisadores, né, porque tem alguns médicos que param no tempo, outros continuam estudando, confirmaram o potencial deste mineral na prática clínica como anti-infeccioso. Então, ele ajuda a combater infecções. E segundo o Dr. Arnoldo Veloso, que é o cara que mais estudou o magnésio no mundo, ele é considerado o papa do magnésio, ele disse que a melhor forma para o seu organismo absorver é quando ele está na água. Porque é uma prática natural que você tem de fazer isso, né? Tomar água, e dessa forma você consegue cada vez mais ter os benefícios. Esse aqui, ó, é o livro do Dr. Arnoldo Veloso, tá? Esse livro não é muito fácil de você encontrar, mas ele fez aqui 30 anos de pesquisa e ele mostra como o uso contínuo desse projeto, né, que é o magnésio na água, traz realmente benefício para o nosso organismo. Então, não altera a sua rotina, né? Pois a água a gente toma mesmo, basta estar acordado, né? E a grande diferença, é que agora você sabe que água é uma água extremamente leve e rica em minerais, realmente vai trazer os benefícios que você precisa. A Joanice conseguiu, né, conectar. Muito obrigado por não ter desistido de todas as formas aí. E ela vai contar para nós, né, como era antes, né, como estava essa questão. Seja muito bem-vinda, Joanice. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite, Rômulo. Boa noite para todos. Então, obrigado, viu, de coração. Eu fiquei falando aqui com você, tentando ajudar aqui, e o pessoal, eles tiveram paciência aí para aguardar. Então, conta para nós, Joanice, como que foi a sua história com a chikungunya? Em 2020, abril de 2020, teve um surto de chikungunya aqui no meu bairro. E muitas pessoas foram acometidas pelo vírus, inclusive eu. E aí fui para a emergência, né? Medicada com, o médico prescreveu dipirona de 1 grama, corticoide, e após uma semana, depois dos sintomas, né? Você melhora, mas aí depois, a partir daí, começaram as sequelas, que eram muitas dores, formigamento e dormência à noite. E, como é que se diz? Eu
Sou de uma família que tem muito sono, mas realmente essas dores, dormência e formigamento tiraram o meu sono. Eu acordava todas as noites, meu esposo é testemunha, sentava na cama chorando de dor. Teve uma noite que ele disse: Não, como é que eu vou ficar com você assim? Vamos para a emergência. Como estava no início da pandemia, eu disse: não vou para a emergência, não. E aí, tudo que me ensinavam, eu usava. Suco de inhame com maçã com casca, inhaminho, elixir de inhame, eu tomei vários frascos, comprava na farmácia não, casa de produtos naturais. E cada dia que passava, era muitas dores. Foi um ano, porque até maio de 2021, quando uma amiga me apresentou esse projeto e que eu comecei a usar, com menos de 15 dias, mais ou menos de uma semana a 10 dias, os sintomas desapareceram completamente. Eu voltei a dormir normalmente. E recomendo a todas as pessoas, viu, que não só a chikungunya, as sequelas da chikungunya, como também mais qualidade de vida, problema de artrose, melhorei bastante, que eu também tinha. E, graças a Deus, até hoje continuo usando. E recomendo a todos. Então, foi um ano fazendo várias receitas, né? Que todas têm o seu, podem ajudar, né? Mas o que nós vimos aqui... Ah, só uma pergunta, Joanice. Água você sempre tomou, né? Porque talvez a pessoa acha, né? Então, tem diferença na água. A partir do momento que você começou a fazer uso desse projeto, e no seu caso, o organismo respondeu rápido. Em torno de 10 dias, as dores já estavam desaparecendo. E o Raimundo? E o Raimundo ficou feliz? O Raimundo ficou feliz? Ah, sim, muito, muito, muito. Ele também tinha os benefícios também. A questão do sono, a qualidade do sono voltou? Voltou, sim, melhor ainda. Melhor ainda. Que bom. Olha, muitas pessoas acham, né, que falam, não, é assim mesmo, a sequela né, e é crônico, ou acostuma com a dor. Que bom que você não aceitou isso, continuou buscando alternativa para ficar livre das sequelas aí da chikungunya. Muito obrigado por acreditar no projeto, viu, Joanice? Sim, sim, sou muito grata, primeiro ao nosso criador e a essa amiga que me apresentou. E eu confiei e realmente vale muito a pena, muito mesmo, porque tem muita gente ainda com as sequelas da chikungunya. Realmente, eu andei pesquisando, são muitas pessoas sofrendo com essas sequelas, né? Já aproveitando, na sua casa teve algum outro benefício, aumento de disposição, alguma coisa assim, você percebeu? Também, sim, disposição, melhora no funcionamento do intestino. Meu esposo também é hipertenso, melhorou bastante. Assim, não tenho palavras, viu? Para esse projeto. Não tem palavras. É tudo de bom. E não altera a rotina de ninguém, porque é só tomar água, e água a gente já toma, né, Joanice? Sim. Eu só a rotina que alterou é que agora eu tomo 500 ml, que eu só tomava um copo de 200. Hoje eu tomo 500. Logo de manhã você já vai fazendo uso. Legal, é isso aí, Joanice. Muito obrigado pela sua ajuda, por, né, insistir em conectar, apesar do problema que ocorreu. Muito obrigado, viu? Um abraço aí, um forte abraço. Tá, obrigada. Idem. Valeu, obrigado. Então, eu torci muito, sério mesmo, que desse certo para ela conectar, para que você pudesse ouvir dela, né? Como um ano sofrendo com dores, um ano. Em 10 dias ela já começou a, né, a luz no fim do túnel começou a ficar mais clara. 10 dias. Agora, é todo mundo que vai ter em 10 dias? Não, mas cada organismo reage de uma forma. Mas eu tenho uma novidade aqui para você. Todas as pessoas nós acompanhamos por 60 dias. 60 dias de acompanhamento. Margarete, só espera um pouquinho, eu vou te chamar, tá? Pode ficar tranquilo que eu já vi sua mãozinha.
Então, 60 dias de acompanhamento. É diferente de algo que você vai na farmácia e ninguém te liga. Nós vamos te acompanhar, nós vamos te explicar o jeito certo de usar, nós vamos realmente te ajudar a investir na saúde. Se até hoje você investiu na doença, é um dinheiro que você não tem retorno, mas a partir de agora, você procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde, porque ela nos apoia nesse projeto. Ela vai te acompanhar por 60 dias. Quando, caso você queira, o projeto chegar na sua casa, você tira uma foto onde esse produto vai ficar, né? Qual filtro, vasilha, enfim. E ela vai, a partir daí, passar uma receita para você tomar água. Você viu que a Joanice falou 500 ml? Então, cada um tem uma quantidade de água, né? Para começar o dia, para tomar durante todo o seu dia. Tá? Então, cada um tem uma receita. A Joanice falou ali do início do dia dela, né? Já melhorou a quantidade de água. Claro que você não vai precisar tomar 10 litros de água, não é isso. É dentro da sua rotina, você vai entender como fazer o uso do jeito certo. Será acompanhado por 60 dias. Olha só, hein? Nós queremos que você tenha retorno na sua saúde. Esse aqui dura a vida toda e esse outro aqui você troca de 3, no máximo 5 anos, sem alterar a sua rotina. Isso é investir na saúde. Isso é para toda a família. Mariette, eu estou vendo aí, só um minutinho que eu também vou te chamar, tá? Pode ficar tranquila que eu estou vendo. Então, quando você tem o conhecimento, você passa a investir no que realmente faz diferença. O que faz a diferença? Limpar, desintoxicar, aumentar a sua imunidade. Aí, a partir daí, o seu organismo fica suscetível a esse estímulo que os minerais traz para o nosso organismo. Você percebeu que eu não falei site, não falei 0800? Porque não é assim. Então, cuidado com essas coisas vendidas na internet, tá? A única forma de você adquirir o projeto é da forma que eu lhe disse, procurando a pessoa que te convidou, fazendo a ficha de pesquisa e recebendo a receita de como tomar água do jeito correto, tá bom? Vamos começar aqui com a Margarete. Ativa teu microfone aí, por favor, Margarete. Boa noite a todos, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Em que posso ajudá-la? Antes eu estava com a chikungunya, passei 7 meses de cama. Teve, além da pandemia, teve essa terrível epidemia também na região onde eu moro, em toda a cidade. E até amigas que eu solicitei para vir me ajudar também estavam com chikungunya. Não tinha como me ajudar a fazer esse arranjo de vir me ajudar. Todas estavam. Então veio minha mãe cuidar de mim, feito uma bebezinha. E daí foi quando o Júlio falou a respeito, né, desse projeto tão maravilhoso. No início eu disse, puxa, será? Aí foi um entretempo que meu irmão teve um problema seríssimo de rins e também intestinal, né, no colo do intestino. Então primeiro eu adquiri para o meu irmão. E eu vi como ele ficou bom, eu disse, gente, é verdade, agora eu vou adquirir para mim. Então, eu adquiri para mim. Eu estava inchada, minhas veias todas dilatadas, e realmente a gente acha que está com as cartilagens inflamadas. Eu fiquei incrível, que não inflama nada, é só a dor. Foi também passado para mim de pirona, mas a dor era insuportável. Eu tomei, né, antibióticos, cheguei até a tomar antibióticos, o Voltaren, o Cataflam, e também o Tramal. Eu pedi até ao médico, doutor, você não tem morfina para aplicar em mim? Aí ele, a morfina é para câncer terminal, garoto, você está maluca? Eu disse, mas doutor, pelo amor de Deus, se eu aplicar morfina em você, você morre, porque eu já estou te aplicando Tramal. Eu disse, mas e como é que tá? Disse, não passa a dor, não passa. Só aliviava, mas a dor não passava, e o inchaço continuava. Então, foi quando eu adquiri, também com o Júlio, o projeto de saúde, para mim agora, não mais para o meu irmão. Aí eu disse, meu irmão ficou bom, olha lá. Então, agora eu quero para mim. E foi incrível, assim, porque eu passei 7 meses de cama.
E depois que eu adquiri o projeto, meu irmão ficou bom em 2 meses. Para mim, foi um pouquinho mais difícil, assim. Passaram-se 3 meses. Em 4 meses, eu já estava conseguindo fazer tudo, mas eu fiquei ainda analisando, questionando, ligando, amolando o Júlio. Júlio, meu irmão ficou bom em 2 meses. E por que eu não fico boa logo? Aí ele fez, calma, Margarete. Cada um tem o seu... ele era uma coisa e você é outra. Ele também muda de organismo. Ele é mais novo que você. Tá me chamando de velho? Ele não é isso. É que ele tem um organismo que aceitou mais rápido. E por ser mais novo, então ele reagiu mais rápido. No seu caso, é a chikungunya. Quanto tempo você está? Eu disse 1 ano e 7 meses de cama. Então, esse projeto, a água, o silocimol, o TOPH+, ele vai fazer com que teu corpo reaja com cada copo com água. Você está tomando certinho? Eu disse, eu estou tomando certinho. Então, se você está tomando certinho, vamos aguardar. E o Júlio, ele não ficou só me acompanhando por 2 meses, ele me acompanhou por 3 meses, a minha melhora. Estou eu aqui. É interessante, Margarete, a tua história, igual eu sempre falo, né? Cada organismo vai reagir de uma forma. Nós acompanhamos as pessoas por 60 dias, que em média é o que a gente precisa para começar já a ver os resultados. Mas, claro, se houver necessidade de acompanhar por tanto tempo como foi o seu caso, né? Como você viu que o Júlio fez, você que é o nosso convidado pode ter certeza que vamos também ajudar você a ter os resultados. Quer finalizar? Quero. Eu, depois de 1 ano, eu marquei para um reumatologista no SUS, e foi depois de 1 ano. E quando eu cheguei no reumatologista, ele perguntou, por que você está aqui? O que você tem? Eu disse, eu tivera, doutor. Eu tivera chikungunya e agora eu estou bem. Ele girou todas as minhas articulações. Aí ele fez, o que é que você fez para ficar bem? Porque tem 1 ano mulheres aqui com toda inchada, e eu estava também falando sobre o projeto para elas. Aí eu fiz, estava tomando água, doutor, agora do jeito correto, a água do silocimol e o TOPH+. Aí ele fez, eu conheço, lá em casa também tem. Se a indústria farmacêutica, se todos souberem, a indústria farmacêutica vai falir. Só foi isso. Aí nós rimos, eu disse, por que o senhor não recomenda? Aí ele fez, que eu trabalho com a indústria farmacêutica. A gente sabe aí como é que é a política. Muito obrigado, eu disse, Margarete. Eu vou trabalhar pela forma natural, doutor. Aí ele, faça isso. Aprovada. Legal, muito bom. Obrigado, viu, pela sua experiência. Muito bom. E essa questão que a Margarete trouxe, pessoal, dos médicos, aconteceu comigo, né? O médico fala, não, eu tenho. Mas ele sabe que se ele receitar, porque pode receitar, não é remédio, né? Então ele pode passar para quem ele quiser, mas vai perder o cliente, né? Lógico que o médico é importante, não estou aqui criticando, né? Porque o médico dela já pesquisou, já conhece, né? Se eu adoecer, eu vou no médico também. Se ele me der uma receita, eu vou, né, tomar o que ele me falar, mas né, a gente percebe que tem muita coisa que a gente pode ajudar o nosso organismo. Então, quando você faz a prevenção, tem muito mais importância para o nosso organismo. E nesse caso, nós estamos vendo aqui a correção, como esse projeto ajuda a ficar livre dessas dores, limpando todo o nosso organismo, esses vírus, né? Oi, Mariette, seja bem-vinda. Posso te ajudar? Tem alguma dúvida? Olá, boa noite. Eu tenho sim uma dúvida, né? A possibilidade dessa água magnetizada, né, dar alguma reação negativa no meu corpo no começo do tratamento, como, por exemplo, pernas inchadas, rosto inchado, há essa possibilidade? Você já faz o uso do projeto, Mariette? Já. Já faz? Tem quanto tempo você faz o uso? Eu tenho uns 3 meses, mas isso não aconteceu comigo, né? Comigo foi tudo bem, tenho tido muitos benefícios. Mas com outra pessoa que eu indiquei, e faz 2 semanas, mais ou menos, que ela está tomando e teve essas reações. Eu vou responder, né, para você, mas seria bom a gente ter um quadro geral, né? A gente tem até uma orientação, que aqui a gente não consegue contribuir da forma que nós queríamos, né? Procura a pessoa
que te apoia, essa pessoa vai te ajudar de forma mais efetiva, tá? Mas eu vou aqui contribuir de alguma forma. É assim, o nosso organismo, dependendo da pessoa, por isso que fica muito assim vago, né? A gente precisaria ter um, um diagnóstico mais preciso, conhecer melhor essa pessoa. Por isso que não procura a pessoa que te apoia aí, tá? Mas para você que é o nosso convidado, pense o seguinte: o organismo nosso, ele pode estar sujo, né? O nosso organismo ele pode ter muito tempo usando remédio, né? Então, uma série de fatores. E aí, quando você vai limpar, é mais ou menos que eu falo, igual quando você vai limpar a sua casa. E ela vai bagunçar, né? Você não bagunça a casa, você tira todo lugar e tal, depois não fica limpa, bonita, cheirosa. O nosso organismo, quando algumas pessoas começam a fazer uso desse projeto, né? Então há essa limpeza. Talvez a pessoa vá mais ao banheiro, ótimo, excelente. Talvez a pessoa transpire mais, né? Talvez a pessoa fique mais agitada, né? Durante o dia, ou talvez tenha uma sonolência. Então, algumas pessoas pode acontecer, né? Agora é água, não é remédio. Se fosse remédio, a gente tinha que suspender. Água, a gente tem que incentivar a pessoa a tomar. Talvez ela ficou muito tempo sem tomar, agora que ela está tomando. O organismo está até mal acostumado com isso. Opa, peraí, finalmente chegou, o que eu faço? Então, acontece de ter alguma questão, né? Como essas que eu comentei. Mas ela deve persistir em tomar. Outra coisa que acontece, a pessoa leva uma semana, beleza, outra semana mais ou menos. Aí acorda para a vida, depois na terceira semana diminui de novo. Essa oscilação não é saudável, né? A pessoa não vai ver o resultado completo. Então ela tem que manter ali uma constância, se possível até aumentando ou melhorando a rotina dela de ingestão de líquido. Tá bom? Então procura, Mariette, a pessoa aí, eu acho que você sabe o caminho, né? Que aí tem como aprofundar e ver como ajudar, né? Talvez a pessoa está faltando é isso. Só uma dica para ela manter a, a constância em fazer uso do projeto. Mas se está aparecendo alguma coisa, ótimo. É porque já está limpando. Então tem mais que persistir mesmo para que aconteça assim como aconteceu com você. Tá bom? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, deixa eu explicar aqui. A dúvida é para as pessoas que ainda não adquiriram, senão a palestra fica muito longa, tá? A dúvida é para as pessoas que ainda não adquiriram o nosso projeto, a partir de agora nós vamos abrir para as dúvidas, tá? Então, tem aqui o Guiomar, porque se você vier falar, melhorou isso, melhorou aquilo, a partir de agora vai ficar muito longa a palestra. Então, vamos, a partir desse momento, esclarecer dúvidas das pessoas que ainda não adquiriram o projeto, tá bom? Vamos tentar ajudar essas pessoas a esclarecer a dúvida e, dessa forma, poder tomar uma boa decisão, né? Que a gente espera. Cadê a mãozinha? Pagou todo mundo? Pagou a mão? Então não era dúvida, era que a pessoa queria falar algo, né? Assim, ajudar na palestra. Então, opa, apareceu aqui. Ative o microfone, Guiomar. Guiomar. Oi, Aí, tá me ouvindo? tudo bem? Estou te ouvindo bem. Seja Então, bem-vindo. Rômulo, obrigada. Um prazer estar aqui. Sabe o que é? Eu precisava saber se tem algum depoimento, alguém que melhorou da síndrome da bexiga dolorosa. Você Então, já uma faz pessoa, uso desse projeto, Guiomar? é para uma pessoa que eu conheço que está sofrendo muito, sabe? Ela falou assim que não viu nenhum depoimento. Ela queria saber se é bom para Então, ela. aí você tem que procurar quem para te ajudar com depoimento, você lembra? Mas eu não encontrei lá naquele Mas lugar. quem? Então, mas aí você tem que procurar a pessoa que te apoia, Guiomar. Essa palestra aqui não é para tirar dúvidas, entendeu? Essa Uhum. palestra é para tirar dúvida das pessoas que ainda não usam o nosso projeto, tá bom? Mas eu vou te Tá bom. ajudar, tá bom? Mas procura a pessoa aí, vamos seguir o fluxo correto, certo, né? Porque a gente tem convidados aqui, senão fica muito longo a palestra. Vamos lá. Qualquer que seja o problema que a pessoa tem, infecção, né? Essa questão que ela trouxe da bexiga sim, bexiga de outra forma, homens que talvez estejam passando por alguma dificuldade também de urinar devido à próstata estar inchada, qualquer que seja esses problemas, todo o esforço que a pessoa faz para conseguir resolver a questão é limitado.
fica limitado àqueles 30% do corpo. Lembra que a gente comentou no início? Todo o esforço fica limitado a isso. Quando eu faço uso desse projeto, eu passo a investir, deixar meu corpo limpo, hidratado, e como nós vimos aqui, o magnésio ele vai controlando infecções, seja viral, bactérias, vírus, feridas. Então, ela vai dando a condição para o organismo restabelecer a saúde. Nós podemos falar aqui, né, eu falei aqui da diabetes, que não tem cura, mas tem controle. É isso que o organismo faz, né? O que esse projeto faz para o nosso organismo? Controlar, ajudar o organismo a controlar, porque o nosso organismo foi muito bem feito. Então, talvez nós não temos depoimento de todas as patologias que existem no mundo, mas nós estamos aqui tratando da causa primária. Para qualquer problema de saúde, quando eu tenho uma sujeira no organismo, a imunidade baixa, a acidez alta, né? O excesso de radicais livres, né? Que vai destruindo. Então, a soma disso tudo adoece o organismo. O que a água faz? Por que ela é o principal alimento? Porque ela contribui para a limpeza, ela contribui para aumento da imunidade, para a limpeza no meu sangue, para a viscosidade do sangue ficar correto. E quando eu tenho minerais, como o magnésio, né, ele vai estimulando, por exemplo, a fagocitose que nós vimos agora. Vai ajudando o organismo a ter uma condição para controlar os problemas. Mas não é cura, é controle. Então, ela vai ajudar na questão da bexiga. A pessoa que tem a próstata inchada, pouco tempo depois já vai normalizando. Pessoas com diabetes, como nós comentamos, má circulação, porque o sangue vai ficar da viscosidade correta, vai aliviar o trabalho do coração, então a pressão passa a ser controlada. Agora, é igual a Mariette, não, a outra comentou, esqueci o nome dela, mas falou. Margarete, lembrei. Lembrei não, eu li aqui, eu achei você aqui na tela. A Margarete falou, ela voltou ao médico. Então, quem tira remédio é o médico. Tá? Mas se o seu organismo você está sentindo os benefícios, procura o seu médico, faça um exame para que ele veja os exames e vai tirando o remédio da pressão, da diabetes, né? Agora, se você não está sentindo dor, não precisa tomar anti-inflamatório e por aí vai. Combinado? Então é isso que o nosso projeto faz, dá condição para o organismo. E ele é muito bem feito, o organismo. Nosso organismo é muito bem feito, mas o principal alimento morreu. Porque a água parada não produz nada, mal mata a sede. Ela fica limitada a matar a sede, mas muitas vezes nem isso alcança. Agora não, agora 6 vezes mais leve e rica em minerais. Combinado? Fico muito feliz que você tenha... Opa, apareceu aqui a Josefa. Ativa teu microfone aí, Josefa. Qual a sua dúvida? Olha, assim, a minha mãe mora na Bahia. E lá onde ela mora, a água é muito saloba, né? Muito salgada. Então, eu gostaria de saber assim, se esse projeto ele dá uma leveza na água, mas será que modifica alguma coisa assim nessa água? Porque a água de lá é muito... Josefa, acaba melhorando um pouco o gosto, mas isso que você está dizendo tem que ser melhorado com o filtro, não com esse projeto. Esse projeto não filtra a água, melhora o gosto da água? Melhora. Mas o que vai resolver é ter um bom elemento filtrante. Não é ter um filtro caro, não é isso, bonito, lindo, não. É o elemento filtrante eficiente. Então, a pessoa que te convidou, Josefa, conversa com ela. Nós temos alguns dispositivos também que pode contribuir para tirar, né, para melhorar esse gosto da água que realmente ninguém merece. E com os projetos vai ajudar ainda mais, tá bom? Porque assim, a minha irmã, ela compra água mineral, porque não dá para beber água, que é muito horrível. Então, ela acaba comprando aquela água de 20 litros, né, de galão, e coloca no filtro. Mas aí, por isso que eu perguntei, porque eu não comprei ainda, entendeu? Fui convidada, e aí eu pretendo comprar para minha mãe e para mim também, entendeu? Aí, por isso que eu fiquei na dúvida, eu vou perguntar. Muito obrigada. Muito bom a sua dúvida, me deu a oportunidade de falar sobre isso, que tem muitas regiões no Brasil que tem essa água com esse gosto. Então, é o elemento filtrante, tá? E outra coisa, se você adquirir um filtro, né? Um filtro, você tem que ter um redutor de vazão.
tá? Ou pressão. Por quê? Porque aí essa água ela pode vir com força, na hora que chega ali, ela diminui a força e vai passar de forma bem tranquila pelos elementos filtrantes. Aí você coloca esses dois produtos lá na água filtrada, pronto, né? Outra coisa, você já tentou fazer a experiência no filtro de barro, mas com vela, com carvão ativado e prata coloidal? Você já fez essa experiência? Não, ainda não Não. fiz pelo... Não. Então, fala com a pessoa que te convidou, talvez você possa começar a ajudar a sua mãe. Mas nós vamos ter um lançamento amanhã, inclusive. Então, segunda-feira já vai estar disposto um filtro que vai contribuir e muito com todos nós para termos uma água um pouco melhor num custo baixo, tá? Por isso que eu estou falando aqui, porque se fosse custo eu nem falava, tá? Mas espere até segunda. E aí ela te manda a foto lá, vai ajudar. Mas nas palestras aqui, o que a gente foca é nesses dois. Porque a maioria das pessoas tem filtro. Mas como o seu caso é algo particular, né? Assim, um pouco mais particular, então eu te dou a alternativa aí, né? Ou conhecimento. Segunda-feira a gente vai ter uma novidade aí no mercado, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Pessoal, eu fico muito feliz, viu, que você tenha organizado aí o seu dia para assistir a palestra. Valeu. Espero ter contribuído, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor para ajudar outras pessoas e também nos ajudar a tomar boas decisões, tá bom? Procure a pessoa que te convidou, tire as dúvidas se tiver alguma dúvida e se porventura, caso queira adquirir esse projeto e investir na sua saúde, saúde da sua família, fale com essa pessoa, tá bom? Margarete, obrigado por você falar o negócio do médico, foi muito legal. Mariette, valeu também, muito bom. Todos que perguntaram, participaram, os que tiveram a paciência lá no início, né, de esperar a gente ali organizar. Meu muito obrigado, boa noite, bom final de semana a todos vocês. Obrigado, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.